Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula de ciências, nossa segunda aula online. Bom, como vocês já sabem, toda quinta-feira é dia de termos nossa aula por meio, né, virtual. E eu preciso que vocês, então, para começar a nossa aula, estejam aí em mãos, com caderno de ciência, material para anotação e o livro de ciências, ok? Bora começar a nossa aula aí, nossa segunda aula aí, tá? Meninos, na nossa primeira aula, eu recapitulei, né, relembrei umas coisas com vocês que eu já havia explicado na aula presencial, e hoje é a nossa segunda aula, ela também tem um caráter de revisão. Ela vai relembrar algumas coisas que eu já expliquei na sala de aula para vocês. A partir da semana que vem já é conteúdo novo, coisas que aí eu já vou tem que ensinar, já vou passar para vocês conteúdo novo aí. Então, a nossa primeira aula e essa daqui, tá? Essa segunda aula, ela tem um caráter de revisão aí para a gente poder dar continuidade ao ensino de ciências, tá bem? Bom, vou compartilhar com vocês aí a tela para a gente poder seguir aí a nossa aula de hoje. Bom, então aí, ó, sexto ano 3 e 5, professora Amanda Lamounier, nossa aula 2, retomando os nossos estudos aí. Na aula passada, eu falei com vocês, né? Eu lembro que eu encerrei a nossa videoaula da aula passada, falando aí sobre o que era hábitat. Eu falei que hábitat era o local onde o ser vivo ele conseguia abrigo, tá? Então ele conseguia um local aí, né, para ele poder dormir, descansar, viver aí. Então ele conseguia um abrigo, um local onde ele se protegia aí, onde ele consegue comida, tá? E onde ele consegue aí um parceiro para poder se reproduzir. Então, o local em que o ser vivo consegue abrigo, comida e um parceiro para se reproduzir, a gente fala que aquilo ali, aquela região, aquele local é o hábitat daquele ser vivo, tá? Bom, e aí para a aula de hoje, nós vamos começar a estudar então as relações entre os seres vivos. Já que esses seres vivos estão ocupando, né, um determinado local, né, um ecossistema aí, e tendo um hábitat, ocupando um hábitat, ele começa a ter contato não só com os fatores abióticos, né, então ele começa a ter contato não só com os fatores físico-químicos daquele ecossistema, daquele ambiente, fatores abióticos ou físico-químicos, nós sabemos, né, que são aqueles que não são considerados seres vivos. Então, é o ar, a água, pedra, solo, tá? Então, além dele se relacionar com esses fatores abióticos, ele vai se relacionar aí com outros seres vivos que são iguais a ele, da mesma espécie, ou seres vivos que são de espécies diferentes. E as relações podem ser as mais variadas possíveis. Então, lembra que nas nossas aulas presenciais eu expliquei para vocês dois tipos de relações ecológicas. Relações ecológicas intraespecífica, intra significa dentro, então quando o indivíduo se relaciona com outro indivíduo da mesma espécie, igual a ele, e relação ecológica interespecífica, é quando o indivíduo se relaciona com um outro ser vivo, né? Um ser vivo de espécie diferente da dele, tá? Então, aqui, ó, no nosso primeiro item aqui, eu coloquei aqui, ó, relação intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie. E aí eu estou trazendo para vocês aqui três figuras, três exemplos de relações entre indivíduos da mesma espécie. Aqui a gente vê uma leoa carregando o seu filhote, né? Então, esse comportamento, essa relação aí de mãe com filho, a gente chama de cuidado parental. É o cuidado que ela tem com a prole, com os filhos dela, né? Com os filhotes. Por isso que ela tá aí carregando o filhote aí com a boca aí, tá?
Outra relação que a gente vê entre indivíduos iguais, entre indivíduos da mesma espécie, é essa figura aqui, ó. Não sei se está dando para vocês visualizarem. Eu tenho um pavão aqui, ele abriu todas as penas da cauda dele. Esse é o macho, tá? Que está todo aberto aqui. E na frente dele aqui, eu tenho a fêmea. O que esse pavão macho está fazendo? Ele está tentando conquistar a fêmea. Ele está mostrando, né, como ele é bonito, como ele é grande, todas as penas dele. Ele começa a se movimentar, fazer uma dança ali. A gente fala que ele está conquistando, é um comportamento de corte. Ele está cortejando, né, paquerando aí a fêmea para ele conseguir o quê? Se reproduzir, né, ter filhotes aí com ela. Tá? Então, são indivíduos da mesma espécie, é o pavão macho e o pavão fêmea, tá? Aqui, ó, a gente tá vendo aí, ó, dois, se eu não me engano, dois alce, enfim, eles estão ali lutando, né, com os cornos é a mesma coisa que chifres, tá? Eles colocam os chifres aí, um faz força, né, contra o chifre do outro, e é uma luta, isso aqui é uma luta, para poder ver quem ganhar vai poder ter filhotes com a fêmea, que provavelmente está aqui perto, aqui, só que não está mostrando uma figura. Então, é uma luta para poder conquistar a fêmea. Aquele que for mais forte, ele tem direito, é ele que vai, né, namorar e se reproduzir aí com a fêmea da mesma espécie. Então, aqui, ó, essas três figuras que eu apresento para vocês, essas três figuras vêm relatar aí exemplos de relações intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie, tá? Bom, já aqui nas três figuras de baixo, né, ele vem dar exemplos aí de três relações interespecíficas, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Então, olha, essa daqui do meio, que é a mais comum aí, que a gente fala que é a predação. A predação é você predar, você comer um outro ser vivo de espécie diferente da sua, né? Então, aqui a gente está vendo uma onça aí, ó, correndo atrás, né? Capturando praticamente aqui esse antílope aqui, tá bem? Então, ela tá correndo atrás dele porque o objetivo é se alimentar desse ser vivo que é diferente dela. Então, é uma relação interespecífica entre espécies diferentes. Aqui, ó, nessa figura do lado, eu tô mostrando para vocês o jacaré, que na verdade acho que é um jacaré ou um crocodilo? É um jacaré, tá? Bom, o que acontece? Tá vendo aqui um passarinho aqui na boca dele? Quando o jacaré se alimenta de peixes, fica restos de carnes entre os dentes do jacaré. E aí, aqueles restos de carne começam a, né, apodrecer, estragar ali na boca do jacaré, e ali começa a criar bactérias, pode começar a ter vermes ali e causar complicações de saúde para o jacaré. Então, o que acontece? Ele abre a boca e esse pássaro, que tem o apelido de pássaro palito, porque ele é como se fosse um palito de dente, ele, né, pousa ali na boca aberta do jacaré e começa a comer os restos de carne com o bico dele afiado, ele consegue pegar os restinhos de carne que estão entre os dentes. Então, ele acaba provocando uma limpeza bucal, né, na boca do jacaré. Então, é uma relação entre seres vivos de espécies diferentes. O jacaré não come esse pássaro, tá? Ele acaba sendo ajudado por esse pássaro que vai comer os restos, assim não vai ter proliferação, né, de bactérias, de micro-organismos na boca dele. E, de certa forma, o pássaro também ele sai numa vantagem, porque ele acaba encontrando aí alimento para ele, tá? Bom, e aqui, ó, nessa figura de cá, a gente vê também relações entre espécies diferentes. Eu tenho aqui borboletas, ó, se relacionando com a planta aqui, ó, com essa flor, tá? Então, estão se alimentando ali do néctar, de um líquido açucarado que é produzido no interior das flores. Isso serve de alimento aí para algumas borboletas aí, alguns grãos, outros insetos se alimentam de grãos de pólen. São os grãozinhos que ficam na parte de cima, no topo da flor também, tá? Exemplo de relações que nem essas aí, não só de borboletas, mas a abelha com uma planta, também é uma relação
interespecífica entre espécies diferentes, ela está se alimentando do néctar da planta aí, tá? Então, aqui embaixo está mostrando para vocês 3 tipos de relações interespecíficas. Lembra de entre. Então, entre indivíduos de espécies diferentes. E na parte de cima, relações intra. Intra é dentro. Então, é indivíduos iguais, dentro do mesmo grupo, dentro da mesma espécie. Bem? Bom, nosso próximo slide aí tem um título, então, de obtenção de alimento. O que acontece? A primeira forma aí de relação entre os seres vivos que nós vamos estudar, né? No primeiro slide eu tenho vários exemplos da relação de conquistar a fêmea, relação de proteger o filhote, relação de conseguir alimento. São vários tipos de relações, mas a que a gente mais vai estudar aqui na aula de hoje é a relação de como conseguir alimento, tá? Como que a gente mantém aí o nosso corpo funcionando? Ué, o nosso corpo, todas as nossas células, né? Lembra que eu falei que todos nós, né, somos feitos de células e que dentro dessas células ocorre metabolismo, reações químicas ocorrem dentro dessa célula. Para que essas reações químicas ocorram dentro da nossa célula, eu tenho que dar, tipo, um combustível, uma comidinha para minha célula, para ela manter, ó, trabalhando, funcionando. Se falta esse combustível, essa comida, esse nutriente para minha célula, a minha célula vai trabalhar cada vez mais devagar, e se continuar faltando esse nutriente, esse alimento para minha célula, a minha célula vai parar de trabalhar e ela vai morrer. E se muitas células minhas, se isso acontecer com muitas células minhas morrerem, significa que eu vou começar a ficar doente e o meu corpo está começando a padecer, está começando a morrer aí, todas as minhas células, tá? Então, por isso que essa relação entre os seres vivos de como conseguir alimento é muito importante. Ela é uma relação vital para manter o nosso metabolismo, para manter o nosso corpo, as nossas células funcionando, trabalhando com o seu metabolismo aí em dia, acontecendo. Por isso que é muito importante essas células conseguirem aí o seu alimento, tá? E aí existem 3 formas que os seres vivos podem conseguir o alimento aí, e esse alimento ser distribuído para todas as células do nosso corpo aí, tá? A primeira forma é chamada de produtores. Produtores é o nome que a gente dá para um grupo de seres vivos que consegue, ó, produtores. Produtores significa que vai produzir alguma coisa. Esses seres vivos, eles conseguem produzir sua própria comida. Olha que interessante. Então, eles fazem esse açúcar, esse combustível, esse alimento que vai chegar em todas as células e fazer com que a célula, ó, trabalhe, não pare, né, nunca. Enquanto tiver esse alimento, a célula vai estar trabalhando. Esse alimento é um tipo de açúcar chamado amido, tá? Então, ó, produtores são seres vivos que conseguem produzir, lembra, P de produtores, conseguem produzir seu próprio alimento, conseguem produzir seu próprio açúcar, tá? E esses seres que produzem seu próprio alimento, lembra da nossa aula semana passada? Eles são chamados de autótrofos. Autótrofo significa que é autônomo, né? Consegue produzir seu alimento sozinho. Exemplos de produtores são as plantas, tá? São as algas aí e algumas bactérias. Eles são exemplos de seres vivos produtores. Amanda, como que eles conseguem fazer, então, essa comida deles, esse açúcar que vai ir para todas as células e todas as células vão continuar trabalhando, funcionando? Para ele produzir esse açúcar, ele precisa de vários ingredientes. Assim como sua mãe precisa de vários ingredientes para produzir um bolo de chocolate, ela precisa da farinha, do leite, do ovo, da manteiga, do chocolate. A mesma coisa, os produtores. Eles precisam de vários ingredientes para poder produzir a comida, né, o açúcar deles, que vai alimentar todas as células dele. E esses ingredientes tá aqui, ó.
Eu coloquei o símbolo para vocês já irem se acostumando com os símbolos aí, tá? Mas anotem aí, caso vocês não gravarem. H2O é o símbolo da água. Então, para fazer essa comida, vou precisar de água. CO2 é o símbolo do gás carbônico. Esse gás carbônico está presente aqui, ó, na atmosfera, tá? Então, vou precisar de gás carbônico. Vou precisar de luz solar. Na maioria das vezes é luz solar, gente. Mas se você tem uma planta que fica só dentro de casa, a luz artificial funciona também, tá? Então, ó, água, gás carbônico, luz solar, clorofila. Clorofila é uma tinta, é um pigmento verde que as algas, bactérias, algumas bactérias e as plantas têm dentro de suas células. Então, lá dentro das células, ela tem uma tinta, um pigmento verde. Quando a luz solar chega lá nesse pigmento verde, o gás carbônico também chega lá e se mistura com o pigmento verde. A água também chega lá e se mistura. Eu vou ter o pigmento verde misturado com água, luz solar e gás carbônico. Essas 4 coisas vão se misturar e o resultado vai ser no meu açúcar. No meu açúcar chamado amido. Então, amido é um tipo de açúcar aí, tá? Tem gente que fala assim, Amanda, eu achei que era glicose. O amido, ele é um açúcar grandão, que ele é composto de várias glicoses amarradinhas, grudadas umas nas outras, tá? Então, o nome todo que a gente fala para esse açúcar é amido, mas ele é feito de várias glicoses aí, tá bem? Então, amido é um tipo de açúcar. Além da planta produzir esse amido, esse açúcar para ela, então, para ela distribuir para todas as células do corpo dela, para que as células continuem trabalhando, ela produz um gás, que é o gás oxigênio. Esse gás vai sair e vai ficar aí ocupando a atmosfera. E vai ser importantíssimo para a planta e principalmente para nós aí que utilizamos, somos seres aeróbicos, utilizamos esse gás aí para poder respirar, ok? Bom, esse processo que os produtores fazem, então, de produzir seu próprio açúcar, de produzir seu próprio alimento, tem um nome. Esse processo, né, de produção é chamado de fotossíntese. Foto significa luz, porque é um processo que vai precisar de luz, né, na maioria das vezes, como eu falei, luz solar. E síntese significa fabricar, significa produzir. Então, fotossíntese é produzir alguma coisa usando luz. E é isso que, né, algas, plantas e algumas bactérias fazem. Elas produzem o açúcar chamado amido e o oxigênio, né, utilizando aí, ó, a tinta verde, clorofila, a água, o gás carbônico e a luz solar aí, principalmente, mas pode ser luz artificial também, tá? Bom, e aqui, pessoal, eu trouxe uma imagem para vocês para ilustrar exatamente esse processo chamado fotossíntese. Então, aqui eu tenho o sol, e aí, ó, a setinha laranjada, amarela, não sei que cor tá aparecendo aí para vocês. Tá mostrando a luz solar chegando aqui na árvore, né? Nas folhas, lá dentro, nas células da folha da árvore, tem aí o pigmento verde, por isso aí a folha é toda verde. Então, lá dentro tem a clorofila. A luz solar chegou lá para se misturar com a clorofila. O gás carbônico presente aqui no ar, na atmosfera, também está chegando lá dentro das células da folha da árvore. Aqui embaixo, ó, pela raiz, a gente consegue levar até as folhas a água, que é muito importante, e os sais minerais também demonstrados, né, ilustrados aqui nesse desenho. O que são sais minerais? Ferro, cálcio, potássio, zinco, tá? São nutrientes aí que vai ajudar o processo de fotossíntese, vai ajudar na produção aí desse açúcar chamado amido. E aqui desse lado de cada figura, a gente observa o resultado. Depois que eu junto, então, tudo isso, o meu resultado é o gás oxigênio, que vai para a atmosfera aí, para o ar, e o açúcar aqui, chamado amido,
tá? Então, a primeira forma de conseguir alimento é produzir o seu próprio açúcar, que só os seres autótrofos fazem isso. O nome que a gente dá para os seres vivos, né, que conseguem produzir seu próprio alimento, né, no caso, a gente chama aqui de produtores, é a mesma coisa que autótrofos. Os autótrofos, eles vão compor esse grupo aí de produtores, essa forma de conseguir alimento, tá? Bom, segundo slide aí, está mostrando a segunda forma de eu conseguir alimento. Esse nome aí, ó, consumidores. Esses seres vivos, eles não conseguem produzir seu próprio alimento. Então, eles precisam se alimentar de outros seres vivos ou de parte, né, do corpo de outros seres vivos. Então, eles são seres heterótrofos. Lembra do significado da palavra heterótrofos? Heterótrofos é aquele que não consegue produzir seu próprio alimento e vai se alimentar de um ser diferente dele mesmo, né? Ele vai se alimentar de um ser diferente, de outra espécie aí. E aqui, essa forma de conseguir alimento, nós chamamos de consumidores, tá? Então, olha aí, eu coloquei aqui alguns exemplos. O boi, ele é o consumidor, boi ou vaca, viu, gente? Ele é consumidor porque ele está comendo a grama é um ser vivo. E aí o boi, ele não consegue, né, pegar a luz solar, ele não tem pigmento verde, né, para ele poder fazer fotossíntese, então ele tem que comer um outro ser vivo. E esse outro ser vivo que ele utiliza para se alimentar é uma planta, né, é a grama aí. O tucano. O tucano, ele também é uma ave, né? Ele não consegue produzir seu próprio alimento, ele se alimenta de outro ser vivo. Na verdade, os tucanos, eles podem se alimentar de insetos, né? São outros seres vivos aí, gafanhoto, grilo, barata, borboleta, abelha, tá? Mas eles também se alimentam de frutas, que são a parte de uma árvore, ou seja, a parte de um ser vivo. Então, os tucanos, eles não se alimentam da árvore toda, mas sim de uma parte dela, que é o fruto aí, tá? A coruja. A coruja, por exemplo, ela se alimenta de rato. Então, numa floresta aí, a coruja à noite, geralmente elas têm hábitos noturnos, elas caçam à noite, e aí ela se alimenta de um rato, que é um outro ser vivo aí que ela está utilizando para se alimentar, porque ela não consegue fazer o açúcar para alimentar, né, para chegar em todas as células do corpo dela, para que todas essas células continuem trabalhando, exercendo seu metabolismo, ok? Bom, a mesma coisa é a gente, né? Nós, seres humanos, nós não conseguimos fazer nosso próprio alimento, nossa própria comida. Então, nós nos alimentamos de outros seres vivos. Quando vocês comem aí, ó, arroz, feijão, isso aí é uma parte, né? É um grão, uma parte lá do pé do feijão, lá do arroz, tá? Da planta lá do arroz. Quando você come ovo, é uma parte de um outro animal, que seria a galinha, né? É uma parte dela. Quando você come carne, você está comendo um outro ser, né, que foi abatido, foi morto aí para servir de alimento para você. Então, nós somos exemplos de consumidores, tá? Bom, e aí eu trouxe uma figura aqui para ilustrar, então, como que é a sequência de seres vivos que utilizam outros seres vivos como forma de alimento, tá? Ah, só uma coisa, antes de eu explicar essa figura, o que acontece? Nós temos o sistema digestório, que é o sistema responsável por desmanchar tudo que a gente come. Então, o sistema digestório é como se fosse, imagina uma faca enorme. Ele vai partir, na verdade, quem faz isso é os dentes, tá? A boca, né, os dentes, vai triturar, vai partir o alimento. Chegar lá no estômago, esse alimento todo triturado vai desmanchar mais ainda, porque lá no estômago a gente tem um líquido ácido que consegue desmanchar ainda mais o alimento. E aí vai desmanchando tanto, o nosso sistema digestório vai diminuindo, desmanchando tanto o alimento, até ele ficar do tamanho, ele virar aí uma forma pequenininha, que é o açúcar glicose, que é o combustível das nossas células aí, tá? Então, quando a gente come um ovo, uma carne,
ou alface, ou seja, quando a gente come um outro ser vivo, o nosso sistema digestório desmancha, reduz todos esses seres vivos que eu citei, até no nível, até no tamanhozinho de glicose, porque é esse tamanho que vai entrar dentro de todas as minhas células e vai servir de alimento, de combustível para minha célula poder continuar trabalhando, poder continuar fazendo o metabolismo, esse conjunto de reações químicas que acontece dentro da célula, ok? Bom, então aqui para encerrar esse slide, vou explicar essa figura aí, ó. Aqui eu tenho uma planta. Bom, se é uma planta, planta faz fotossíntese, então ela é um produtor, ela está produzindo a própria comida dela. Aqui eu vou ter um gafanhoto que vai se alimentar aí dessa planta. Então, a gente fala que ele é o consumidor primário. Consumidor primário é aquele que vai comer, tá? A planta e o produtor. Então, aqui eu tenho o gafanhoto, o grilo, que vai comer aí a planta, é o primeiro que come a planta, por isso que ele é chamado de consumidor primário. Eu vou ter aqui o sapo, que vai comer, então, esse inseto, né? Como o sapo, ele vai comer o inseto, que já comeu a planta, o sapo, ele é o consumidor secundário. Eu tenho a cobra, que vai comer o sapo, então ela é o nosso consumidor terciário. E por último aqui, eu vou ter o gavião, que é o nosso consumidor aí, tá? Quaternário aí. Então, ó, consumidor primário é quem come o produtor. Os outros vêm em sequência, né? Consumidor secundário, consumidor aqui, ó, terciário e consumidor quaternário aí, tá bem? Então, consumidores são aqueles que não produzem seu próprio alimento e vai ter que se alimentar de outros seres vivos aí, tá? Bom, e a terceira forma de conseguir alimento é um grupo de seres vivos chamados decompositores, tá? Os decompositores são seres vivos que vão comer restos mortais. Então, são os restos de um ser vivo que está morrendo, que já morreu, tá? Então, são exemplos de decompositores. São as bactérias e os fungos. Eles começam a comer, desmanchar coisas que já morreram aí. Então, por exemplo, aqui, ó, um limão, uma laranja que eu estou mostrando para vocês aqui, um morango cheio de mofo. O mofo é um exemplo de fungo, tá? Vocês devem ver isso na casa de vocês, é pão mofado. Significa que é o quê? O mofo é um exemplo de fungo, de um ser vivo chamado, né, do grupo fungo aí. Esse ser vivo, ele está comendo ali aquele pão, e se você deixar, né, você ver todo o processo, ele vai acabar e vai desmanchar todo o pão vai sumir. Assim como toda essa fruta aqui, ó, vai sumir, tá? Então, aqui, ó, aqui também, ó, os cogumelos, né, eles são exemplo de fungo. Então, é muito comum a gente ver cogumelo crescer em tronco de árvore caído no chão. Por quê? Aquele tronco de árvore é resto de uma árvore que estava viva, agora aquilo ali é restos mortais, e aí aquele cogumelo que está crescendo ali em cima, ele está comendo os troncos, né, a parte, o tronco daquela árvore, e está crescendo aí, por isso que a gente observa aquele aumento de cogumelos aí, de fungos ali em cima, tá? Aí eu trouxe uma imagem para vocês aqui, ó, de um esquilo em decomposição. Então vocês podem ver aqui, ó, a gente vai ter, vai chegar um ponto que a gente vai ver só os ossos, só o esqueleto dele, tá? E com o passar de muitos anos, os ossos ainda vão se decompor, só que eles são mais difíceis, tá? Por isso que a gente, sempre quando encontra, às vezes, né, procura aí no mato, encontra algum ser vivo aí que morreu, a gente encontra como restos mortais os ossos, porque os ossos demoram muito tempo para que a bactéria e o fungo consigam desmanchar. Eles conseguem, mas demora muitos anos, tá? Bom, então, os decompositores se alimentam de seres que já morreram, e aí, sabe o que é interessante, gente? É que eles fazem o que a gente chama de ciclagem, na verdade, reciclagem de nutrientes. Eles desmancham aquele ser que morreu, é como se eles desmanchassem tudo em nutrientes minúsculos e devolvesse aqueles. Eles fazem isso, eles devolvem aqueles nutrientes minúsculos para o solo.
que vão ser os sais minerais. Quando uma plantinha nova crescer ali, ela vai sugar para ela esses nutrientes minúsculos, os sais minerais, e vai servir de nutriente para ela poder crescer, para ela poder fazer, né, a fotossíntese dela. Então, os decompositores, a gente fala que eles são os grandes recicladores. Se não fosse eles, a gente ia olhar assim, ó, para o horizonte e a gente ia ver ali o corpo de vários animais que viveram. Vamos supor, eu tenho um terreno aqui do lado da minha casa. Se não existissem os decompositores, quando eu olhasse para aquele terreno, eu ia ver ali, ó, uma pilha de urubu morto que já caiu ali. Eu ia ver ali uma pilha de cadáver de gado, né, de boi e vaca, que o meu vizinho criava boi e vaca, né? Então, os decompositores, eles são responsáveis por desmanchar todos esses seres que morreram e devolver, né, eles desmancham e aí em partículas menores e colocam essas partículas menores no solo, o que deixa o solo cada vez mais fértil aí, mais rico em nutrientes. É por isso que a sua mãe ou a sua avó, você já deve ter visto ela fazer isso, ela pega algum restinho de comida que sobra, ela coloca lá na horta, ou senão ela pega as fezes, né, de algum animal, que nós chamamos de esterco, e coloca lá na terra da planta. O que acontece? Ali eu tenho nutrientes que bactérias e fungos vão se alimentar e vão desmanchar aquele resto de ser vivo que tem ali, vão desmanchar aquilo tudo, aqueles restos de nutrientes ali do feijão, do arroz, do resto de comida, ou das fezes que foi colocado ali, vai desmanchar e pegar em partículas menores, e essas partículas menores vão para a terra. Aí, o que vai acontecer com a plantinha da sua mãe? Ela vai crescer mais forte, mais bonita, né? Por quê? Porque agora aquela terra ficou cheia de partículas de nutrientes pequenininhas que vão ser sugadas pelas raízes das plantas ali, e aí aquela planta vai ser melhor nutrida, vai ter vários nutrientes disponíveis aí para ela, tá? Bom, e nossa última imagem aqui, ó, desse slide, eu estou mostrando para vocês como que os decompositores, eles são representados aí num desenho. Então, aqui, ó, eu tenho a planta, que é o produtor, né? Lembra? Aquele que faz fotossíntese, que consegue produzir seu próprio alimento. Essa planta vai ser comida, então, para o consumidor primário, o gafanhoto aqui, ó. Ele é um consumidor, ele não consegue produzir sua própria comida, então ele vai se alimentar de outro ser vivo, que é a planta. Então, por isso que ele vai ser chamado de consumidor primário, porque ele come o produtor. Eu vou ter aqui o sapo, que vai se alimentar do gafanhoto, então o sapo vai ser o consumidor secundário, tá? E aqui, ó, na terra, tá mostrando aqui, eu vou ter os decompositores. Porque se essa planta morrer, quem que vai desmanchar, né, o resto da raiz, do galho, da flor, são as bactérias e os fungos, os decompositores. Se esse gafanhoto morrer, quem vai desmanchar ele são as bactérias e os fungos que vai estar ali no solo onde ele caiu, tá? Bom, e o sapo, se o sapo morrer, também as bactérias e os fungos que estão ali no solo é que vão desmanchar aí, né, se alimentar aí dos restos mortais aí do sapo. Então, por isso que a gente vê aqui, ó, várias setinhas saindo desses seres vivos aqui e em direção a decompositores, tá? Porque os decompositores é que vai se alimentar dos restos mortais do sapo, do gafanhoto e da planta, tá bem? Bom, próximo slide, então. Relações alimentares. Existem dois tipos de relações alimentares, meninos. Existem cadeia alimentar e a teia alimentar. A gente vai ver que a teia alimentar, ela é construída com um conjunto de cadeias aí. Por isso que eu vou começar explicando cadeias alimentares, tá? Cadeia alimentar é uma sequência que a gente observa, uma sequência retinha, linear, de seres vivos diferentes, em que um vai servir de alimento para outro. Então, observem aqui nessa figura que eu estou mostrando para vocês. Eu tenho aqui, ó, na primeira linha, uma planta
uma alga aí, ela, ou seja, um produtor, né, vai fazer fotossíntese, vai produzir seu próprio alimento, é um exemplo de ser autótrofo, que produz seu próprio alimento. Esse produtor vai ser comido, quem está na frente da setinha é quem come, tá? E quem está atrás serve de alimento. Então, olha, o caracol aqui, o caramujo, né? Ele vai comer essa alga aí, essa planta aquática. Então, o caramujo aqui, ele vai comer a alga. Ele é, então, consumidor primário, porque ele está comendo o produtor, tá? O peixe vai comer o caramujo. Então, o peixe é o consumidor secundário. E aqui, ó, a garça vai comer o peixe. Então, a garça é o consumidor terciário. Então, aqui, a gente observa só aqui em cima uma cadeia alimentar. Ó, a cadeia alimentar, ela é reta, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o produtor, que vai servir de comida para o consumidor primário, que é o caramujo. O caramujo serve de comida para o peixe. O peixe serve de comida para a garça, tá? Então, consumidor primário, porque vai comer o produtor, consumidor secundário, porque vai comer esse, consumidor terciário, porque vai comer esse daqui, tá bem? Embaixo também, são outras cadeias alimentares que eu venho mostrar para vocês, ó. Outra planta que vai servir de alimento para o besouro, tá? Então, o besouro, ele é o consumidor primário, porque ele está comendo o produtor aqui, que é a planta. O sapo, que vai comer o besouro, ele é o consumidor secundário. E aqui o gavião, que vai comer o sapo, ele é o consumidor terciário aí. E o último aqui, na última linha, terceira cadeia alimentar aí, eu vou ter aqui, ó, um trigo, que é uma planta também, e vai servir de alimento para o rato. Então, o rato é o consumidor primário, que é ele que vai comer aqui essa planta. E a cobra aqui é o consumidor secundário, porque ela vai comer aqui o rato, tá bem? Bom, tem mais uma coisa que eu gostaria de explicar aqui na cadeia alimentar, tá? Lembrem-se do que eu vou chamar a atenção aqui para vocês não confundirem. Consumidores, isso aqui eu coloquei número, tá? É para vocês lembrarem. Consumidor primário é aquele que come o produtor, consumidor secundário é aquele que vai comer o consumidor primário, consumidor terciário é aquele que vai comer o consumidor secundário, e assim sucessivamente. Cuidado para vocês não confundirem os níveis de consumidores, se ele é consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e assim por diante, com o nível trófico da cadeia alimentar. O que é um nível trófico? É quantos seres vivos eu tenho representados na minha cadeia alimentar. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa cadeia alimentar aqui de cima, eu tenho 4 níveis tróficos. O primeiro nível, né, é o produtor, que é a alga. O segundo nível é o caramujo. O terceiro nível é o peixe. E o quarto nível é a garça aí. Então, aqui, ó, eu tenho 4 nível trófico, porém eu tenho 3 consumidores. Vai só até o consumidor terciário. Porque aquele que fica faltando, o nosso primeiro aí é o produtor, tá? A mesma coisa na cadeia de baixo. Eu tenho 4 níveis tróficos. Então, ó, primeiro a planta, segundo o besouro, terceiro nível trófico, sapo, quarto nível trófico, gavião. Porém, consumidores, eu só tenho 3 consumidores e um produtor, tá? Na cadeia de baixo, eu tenho 3 níveis tróficos. O produtor, que é o trigo, o consumidor primário, que é o rato, e o consumidor secundário, que é a cobra. Então, eu tenho 3 níveis tróficos, mas só 2 são consumidores, tá? Eu só vou até consumidor secundário. Esse primeiro aqui é o produtor, é o que vai fazer seu próprio alimento, vai realizar a fotossíntese, tá? É o ser autótrofo aí, tá bem? Bom, agora, teia alimentar. Teia alimentar é quando eu junto, então, um monte de cadeia.
E essas cadeias que antes eram isoladas, retinhas, né, uma das outras aí, elas começam a se juntar, elas se ligam, tá? E aí, quando essas cadeias começam a se ligar, nós chamamos de teia alimentar. A teia ela é muito elaborada, muito mais elaborada que a cadeia, porque ela envolve um número maior de seres vivos. Aquele ser vivo pode estar sendo comido por outros animais, por outros seres vivos diferentes, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo, um desenho de uma teia alimentar. Então, observem aí para vocês verem. Eu vou começar aqui, ó, pelo alface, tá? Aqui do meio, ó. O alface, ele serve de comida tanto para a zebra, quanto para o coelho, quanto para o rato. Então, o alface vai ser comido aí pela zebra, coelho e o rato. Essa zebra vai ser comida aí, ó, certinho, ó, vai ser comida pela onça, tá? O coelho aqui, ele pode ser comido pela cobra, ele pode ser comido também pela onça, ele pode ser comido também aqui, ó, pelo gavião, tá? Aqui o rato que comeu a alface. Esse rato, ele também pode ser comido pela cobra. Esse rato pode ser comido pela coruja. Ou ele pode ser comido aqui, ó, pela raposa, tá? Essa raposa pode ser comido pela onça ou pelo gavião. Essa gramina aqui, ó, essa grama, vai ser comida por um inseto e esse inseto vai ser comido pelo lagarto. O lagarto vai ser comido pelo gavião. Essa árvore vai ser comida pela zebra e essa zebra vai ser comida pela onça. Então, olha aqui, ó, como as relações aqui começam a ficar mais complexas, começam a chegar, né? Essas setas já não são mais retinhas, lineares, elas começam a se cruzarem aí e eu tenho um número maior de relação aí. Então, eu tenho seres vivos diferentes se alimentando de outros seres vivos aí, tá bem? Bom, então, para encerrar a nossa segunda videoaula, né, do dia de hoje aqui, esse slide está resumindo o que é para ser feito aí logo após vocês assistirem a essa videoaula. Como eu falei, material aí, né, caderno, livro e material para anotação aí perto. Agora vocês vão fazer um relato no caderno, vão colocar a data de hoje, 28/5/2020. Vão fazer um relato de 5 a 8 linhas do que foi abordado nessa videoaula, tá? Não precisa me mandar foto desse resumo. Como eu falei, quando as aulas presenciais retornarem, eu vou dar um visto em cada resumo que vocês fizerem. Por isso que é importante colocar a data aí, tá? E coloca atividade 2, tá bem? Além desse resumo, tem que fazer aí, vocês vão utilizar o livro de ciências de vocês, lá na página 26, tem exercícios para vocês fazerem sobre isso, tudo que eu expliquei nessa videoaula. Então, vocês vão fazer o exercício de 1 a 9, não precisa copiar a pergunta, é só responder no caderno. Então, coloquem lá, atividade do livro didático de ciências, página 26, exercício de 1 a 9, e começa a responder os exercícios no caderno. Também não precisa me mandar foto desses exercícios. Quando as aulas presenciais voltarem, eu vou dar um visto, um carimbo meu nessa atividade aí. Então, coloquem data nela também, tá? E para finalizar, né, aqui embaixo se encontra-se um questionário aí para vocês responderem. Então, façam com muita atenção esse questionário, meninos. Não é permitido fazer o questionário de novo, então respondam com atenção, coloquem primeiro o nome completo de vocês e a turma de vocês. Muitos alunos não fizeram isso na primeira atividade, tá? Quase que ficaram sem nota. Eu custei descobrir de que turma era. Então, por favor, nome completo, a turma de vocês e depois vocês vão fazer as atividades. Muita atenção na hora de escrever as questões abertas, de digitar,
porque às vezes vocês escrevem errado, com acento errado, letra minúscula, letra maiúscula, ponto, vírgula, errados, e aí o formulário considera a resposta como errada, tá? Mas é por causa que foi erro de digitação. Não se preocupem, porque se isso acontecer, eu vou corrigir, tá bem? Bom, então vocês vão responder todo o questionário, relê ele todo, confere todas as respostas e só depois que tiver certeza você clica no botão de enviar. Enviou a resposta para mim, acabou. Não tem que fazer ele de novo, não, tá bem? É só uma vez, por isso tem que ser feito com muita atenção, tá bem? Na semana que vem, eu informo vocês quantos pontos, qual foi a nota que vocês tiraram nesse questionário, mas assim que vocês enviarem para mim, já vai aparecer o ponto para vocês, vocês anotem também na atividade do dia de hoje, quantos pontos que vocês tiraram aí ao responder o questionário 2 de ciências aí, tá bem? Então é isso, a gente se encontra na quinta-feira da semana que vem. Bons estudos a todos, muita atenção, se cuidem e fiquem em casa, tá bem? Abraço e até mais.